Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje vamos falar um pouquinho mais aqui do BRCO, o Bresco Logística. Vamos trazer aqui alguns pontos de relevância para o fundo, como que funciona, aonde estão localizados os ativos, como que está essa gestão atual, vacância, entre outros aspectos. Tem um fato bem importante ali no meio do vídeo que eu vou trazer para vocês, tá? Antes de mais nada, ia pedir para deixar o joinha, se inscrever no canal e também ativar o sininho, assim você vai estar sempre recebendo os vídeos que for postando e vai estar sempre se atualizando nesse sentido, beleza? Bora lá pro vídeo então? Bora lá então, pessoal. Bom, começando aqui, primeiramente, pela questão do portfólio do fundo imobiliário, né? Então a gente vê aqui ó, que tem 50% dos ativos no estado de São Paulo, 16% no estado da Bahia, 16% no estado de Minas, 8% Paraná, 6% Rio Grande do Sul e 4% no Rio de Janeiro. Então essa pulverização, que não está apenas na questão de ter ativos, mas também de diversificar em áreas geográficas, isso é muito importante, porque basicamente você não fica refém de uma única localidade estar indo bem para poder oferir receitas e ter ali os recebíveis. Então isso é muito importante, porque basicamente você diversifica geograficamente também, além de próprios inquilinos. Beleza? Então, a gente vê aqui, ó, 26% da receita do fundo vem diretamente da cidade de São Paulo. Então aqui estão as carteiras de clientes, né? Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, BRF. Eu vou mostrar um pouquinho à frente aqui, vou mostrar agora aqui para vocês em relação a essa composição da receita do fundo. Então assim, hoje dos ativos são 10 fundos, 10 galpões que tem no total. Desses 10, 9 são A+, e 1 é A, classe A. Então, quanto maior a classe do ativo, maior vai ser o recebível também, a área bruta locável vale mais para rentabilizar. Então, dentro disso tudo, o fundo tem ali 9 A mais e 1 A dentro da carteira. O rating dos inquilinos também aqui, você vai perceber que tem AAA e AA. Então, 58% dos locatários são nesse nível de avaliação de risco. Isso é muito bom, que traz mais segurança, apesar de que a gente sabe que deu algum problema em algumas empresas que tinham classificação de AAA, mas ao mesmo tempo é um evento que acontece, é uma coisa mais momentânea, e não necessariamente que ela se permanece ao longo do tempo, né, com todos os ativos AAA dando problema. Então isso é bem importante, porque dentro do fundo, então, você vai ver a garantia e a qualidade dos recebíveis acabam sendo maiores. Então, dentro disso tudo, as empresas que estão ali fazendo os seus contratos buscam honrar com seus pagamentos. 26% é investment grade, ou seja, que estão em avaliação de investimento ok, e 16% dentro de outros ativos. Na diversificação setorial, 44% é alocado para o setor de varejo e e-commerce, 41% bens e consumo, 8% operador logístico e 7% indústria. Olhando um pouquinho mais aqui para a questão de clientes, o que acontece, pessoal? A gente vê aqui, ó, vou dar um zoom para vocês que vai ficar melhor. A gente vê que o Mercado Livre hoje, ele é responsável por 16% da receita. E o Bresco Bahia, ele é responsável por 16% na questão de imóveis. O que a gente tem que olhar sempre é, uma coisa é olhar o inquilino, no qual eu estou me reportando, né? Então, 16% Mercado Livre, 15% Natura, 14% Whirlpool, 12% Pão de Açúcar. Presta atenção no Pão de Açúcar, já já vou trazer um ponto muito importante. 8% BRF, 7% Magalu, enfim. E dentro disso tudo, você vai ter a diversificação por cliente. E aí a gente vai ter a diversificação por imóvel. O Bresco Bahia é 16%, o Bresco Contagem é 16%, o Whirlpool São Paulo é 14%. Então, o que acontece? Se esse Whirlpool São Paulo é um galpão e ele representa 14%, assim como aqui a própria Whirlpool representa 14%, se caso tiver saído, o galpão inteiro fica vazio. Ele não tem 3 inquilinos, 4 inquilinos dentro do mesmo galpão, é apenas um. Beleza? Aí tem os outros aqui também, basicamente vai fazendo a composição da carteira. Isso é bem importante olhar, né, porque a gente vai entendendo essa pulverização e também a diversificação por questão geográfica. Então, quando a gente olha aqui, receita anualizada mais de 132 milhões, vacância física, pessoal, 0% por enquanto, tá?
Eu vou comentar aqui já. Daqui alguns slides eu vou comentar. 34% são contratos atípicos. Então, basicamente, você tem contratos que eles estão um pouco fora da legislação, então eles conseguem ser alterados, renovados, e entre outros aspectos, de maneira mais flexível, não necessariamente seguindo aquele rito tradicional da locação de imóveis. E o contrato médio aqui, 5 anos. Então isso é muito bom, porque basicamente você vai ter contratos mais longos, você consegue dar mais garantia para os recebíveis, mais garantias para caso tenha reforma, entre outros aspectos. Então, o contrato longo traz mais segurança. Esses contratos, então, a gente vai perceber aqui, né? Aqui, ó, tipologia e vencimento dos contratos. A gente vai ver que os vencimentos do contrato ali 93% acima de 2026, muito bom. 2% apenas em 2024, 4% em 5% em 2025, e desses contratos, 66% típico e 34% atípico. Pessoal, um ponto bem importante. Não é só porque esse contrato vence acima de 2026 que ele não pode ser rescindido antes. Está acontecendo um negócio desse no fundo, eu vou te mostrar no próximo slide. Índice de reajuste e mês de reajuste, pessoal. Então, 95% do fundo é reajustado pelo IPCA. O IPCA nesse ano 2023 está um pouco mais baixo, então o reajuste provavelmente vai vir mais baixo também. Só que a gente pega agora toda essa finaleira do ano aqui, ó, setembro, outubro, novembro, dezembro, e até o mês de maio, com bastante aumento. Então, é provável que os dividendos, né, ele consiga dar uma impulsionada ou a geração de receita, basicamente, impulsione por estar acontecendo os meses de reajuste. Beleza? Pessoal, agora aqui um ponto bem importante, quero frisar com vocês. Esse é o caso do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar veio por meio de fato relevante, informando a decisão de rescindir antecipadamente o contrato de locação. Então, rescindiu 100% da área bruta locável do centro de distribuição 04. O imóvel representa, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, o imóvel representa 9,1% do fundo, ou 9 centavos por cota. Então, o que acontece? Vocês vão ver aqui também, só para poder frisar, depois já volto ali para o assunto, recebeu um aviso prévio aqui, né? Recebeu um valor por desocupação antecipada, isso já entra no caixa, então já teve esse recebível. Só que assim, pessoal, então não é só porque o contrato é longo que ele não pode ser rescindido. Não vou comentar sobre a empresa, enfim, né, se está tendo um downsize, se está diminuindo o tamanho, se está vendendo operação, que é o caso do Pão de Açúcar, não vou comentar sobre isso, mas comentar sobre o fundo. E aí isso é muito importante a gente olhar para quem são os locatários, porque é dessa forma que a gente consegue entender se está correndo um risco ou não. Se a gente olha para uma empresa que está listada em bolsa, a gente consegue ter informação de maneira mais fácil e ver que está ocorrendo algum tipo de mudança ali dentro, isso pode impactar no fundo. Seja por uma inadimplência, por uma possibilidade de falência ou por uma diminuição de, de operação ou mesmo expansão de operação indo para outra área. Entendeu? Então isso é bem importante porque basicamente você consegue blindar essa queda dentro do ativo. Além disso, pessoal, então, são 2 pontos muito importantes nesse tema, que é, primeiro, a saída do Pão de Açúcar, e o segundo ponto que é, eles emitiram um CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, um CRI, enfim, no valor de 94 milhões. Esse valor vai ter uma taxa de DI mais 1, ok, uma taxa branda, tranquilo, só que isso vai impactar no fundo. Porque se ao mesmo tempo eu tenho 9% da minha operação saindo, a gente tem que lembrar que essa é a vacância física. A vacância física é de 9,1%. Só que tem a vacância financeira, que além de não ter locatário ali mais, não estou recebendo, ainda tem o custo para manter aquele galpão. Energia elétrica, condomínio, entre outros aspectos. Então, a gente tem duplamente aqui uma depreciação dentro do fundo. Primeiro, pela saída do Pão de Açúcar. Segundo, por estar emitindo uma dívida para poder aumentar, expandir o negócio, só que ao mesmo tempo vai gerar impacto na despesa financeira. Beleza? Vamos entrar então nesse aspecto? Vamos olhar um pouquinho para a despesa financeira, olhar para a questão de receitas. Então, pessoal, quando a gente olha aqui para a questão de geração de receitas, a gente vê que a receita em agosto veio 19 milhões, setembro 14 milhões, outubro 14 milhões. Às vezes tem a questão de vir uma receita um pouco mais forte, pode ser por uma questão de contrato mesmo, de reajuste que veio e correção passada,
Então, não necessariamente é algo preocupante, né? Porque depois vem em linha aqui, não vem uma decrescente ou uma coisa assim. A gente vê que a despesa também nessa mesma ordem, né? Então, aqui, um total de quase 2 milhões de gastos, quase 2 milhões. Aqui vem um pouquinho mais, que tem custo também, né? Taxa, entre outros aspectos. Beleza. Então, a gente olha para esse ponto, a gente vai ver aqui que o lucro caixa ele veio maior aqui no mês de agosto em relação a outubro. Só que a distribuição, a gente vê que foi muito em linha, né? 76% aqui, 77% da distribuição, enquanto aqui 107%. Então, essa folga que teve aqui em agosto, basicamente foi distribuída ao longo do tempo. Não pegou tudo em um mês só e distribuiu aquela dividendo gigante e depois prejudicando todo o cenário. Beleza? Olhando aqui um pouquinho mais agora para o aspecto de valuation, né? Retirei a informação do Status Invest, pessoal. E o que acontece? Hoje a gente olha aqui o preço pelo valor patrimonial, você pode ver que ele está em 1. Então, ele não está descontado e nem com prêmio. O que acontece muito é assim, pessoal. Está tendo uma rescisão de contrato e está tendo também uma questão de um CRI. Isso impacta na cota, isso vai impactar nas receitas, isso vai impactar no lucro total, tirando ali as despesas e depois no dividendo também. Então, isso é muito importante frisar, porque muitas vezes isso aqui pode gerar um certo balanço ali no mercado e o mercado jogar um pouco para baixo, porque ele vai entender que foi um cenário ruim. Ao mesmo tempo, né, o contrário também é verdadeiro esse caso, faz uma nova negociação, negociou com outro grupo, com outra empresa e consegue fazer a alocação naquele contrato. Então consegue locar aquele contrato, basicamente isso daí deixaria o caixa tranquilo e provavelmente o fundo ganharia prêmio daí, subiria aqui esse valor do valor patrimonial. Olhando para dividendos, então, até um outro aspecto antes, pessoal, é bem importante. Liquidez média diária do fundo, 3 milhões e 300, uma liquidez muito grande, muito boa para fundo imobiliário, e participação no IFIX de 1,5. Então, assim, fundo bem relevante, tanto para o IFIX quanto para a questão também de liquidez média diária. Então, volumes mais expressivos conseguem entrar e sair do fundo com mais tranquilidade. Olhando para os dividendos, a gente vê que o dividendo ele é bem linear, né? Comparação aqui entre 22 e 23, a gente vê que o dividendo ele vai seguindo uma linearidade. Ele veio aqui nessa crescência aqui nesse começo do ano. Muito disso por quê? Porque o reajuste de aluguel de 23 ele veio maior referente por causa do ano de 2022, quando foi a inflação mais alta. Então essa inflação mais alta gerou reajustes maiores para 2023, por isso que tem uma crescência aqui nos dividendos também. Então isso é bem importante. Um ano que vem com uma inflação muito forte, provavelmente no ano seguinte vem um reajuste mais forte também e resultados mais fortes. Claro que a gente tem que olhar para a questão de custo que vai ter dentro do fundo também, se vai impactar. E para finalizar, olhando aqui agora para a informação que a gente tirou do mais retorno, para poder entender como é que está o fundo, o gráfico de rentabilidade, a gente vai ver que o IFIX entregou 8% desde o início do fundo, a gente vê que o BRCO entregou 35%, CDI 35%, IPCA 27% e IMAB 27%. Então o fundo teve uma representatividade muito forte ali em relação ao IFIX, uma rentabilidade acima do próprio índice. Então isso é bem importante porque basicamente trouxe ali para quem estava dentro do fundo um bom retorno, algo legal, um valor líquido ali bem expressivo também. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o joinha. Pode deixar ali nos comentários também algum ponto relevante que às vezes tenha passado ou que às vezes você gostaria de entender um pouco mais. Se inscreva no canal, deixa o joinha, compartilhe com seus amigos. Isso ajuda bastante a sempre estar publicando mais vídeos, beleza? Um grande abraço, muito obrigado. Tchau, tchau.